Bom, vamos começar com um assunto delicado. Eu vou começar com esse assunto justamente para a gente poder falar de uma forma mais analítica e menos julgando, tentando entender o que aconteceu e como é que está se desenrolando essa situação entre Manuel Soares e Patrícia Poeta na Rede Globo. Muito já foi falado, muito já foi especulado, inclusive com afirmações muito contundentes. Eu não sou jornalista, não trabalho como jornalista, não tenho essa capacidade de apurar nesse sentido, mas eu vou tentar falar com o máximo de responsabilidade possível sobre esse assunto aqui. O que eu vejo, olhando o retrospecto do encontro com a Patrícia Poeta e com o Manuel Soares, não me lembro, e aí vocês podem colocar no chat se vocês lembram, não me lembro de desencontros deles na época do Ed Casa, ali, das substituições na Fátima e tudo mais, não me lembro disso. A partir do momento em que há o anúncio de que a Fátima Bernardes iria pro The Voice e que haveria uma substituição no encontro, as notícias na época davam conta muito claramente de que o encontro seria apresentado por Patrícia Poeta e Manuel Soares, né? Eram os dois apresentadores, seriam os dois titulares do programa a partir do momento em que a Fátima saísse. Quando vem a chamada, inclusive, da nova programação das manhãs da Globo, com a Maria Beltrão chegando ao Ed Casa e a Patrícia e o Manuel chegando ao encontro, os dois também apareciam de uma maneira... Na verdade, o Manuel apareceu depois, né, se eu não me engano. A Patrícia apareceu primeiro nas chamadas do novo encontro, mas ainda assim... as pessoas já começaram a perguntar, tá, mas não é a Patrícia e o Manuel, foi indicado dessa maneira. E aí, quando entra no ar o primeiro encontro, já com a Patrícia e o Manuel, aparece como encontro com Patrícia Poeta. Então, se o nome dela está no título, já dá a entender que ela é a protagonista do programa e que o Manuel passa a ser ali somente um assistente ou uma pessoa que ajuda a conduzir o programa, como a Tati Machado seria, por exemplo, nesse momento... que também é uma figura muito disputada pelos programas da Globo, a Tati Machado, mas a partir do momento que uma pessoa assina o nome do programa, o programa teoricamente é dela. Ou o Domingão com Hulk seria também com Dea Lúcia, por exemplo. Então, esse erro me parece que é por parte da Globo, mas não sei de onde veio a pressão, quem tomou essa decisão, mas me parece que é um erro mais da parte da Globo. Fecha esse parêntese e vamos agora para a relação especificamente dos dois. A gente não sabe como é que são os bastidores, o que acontece nas internas do programa, muitas coisas vieram como especulação nas últimas semanas, mas o que me parece e que eu acho que é importante falar. Primeiro, é uma pena, porque os dois são dois excelentes apresentadores, dois excelentes jornalistas, com uma carreira já bastante consolidada na televisão, os dois, né? E... o que me parece, se a relação dos dois começa a transparecer ao vivo, no ar, como ela tem transparecido, é porque já chegou num ponto em que é preciso que a direção do programa, a direção da casa especificamente, intervenha de uma maneira a resolver esse conflito. É preciso que isso seja resolvido. Principalmente pelo fato de que a gente vê que a repercussão vai aumentando, a fofoca vai crescendo de uma forma geral e nenhum dos dois se posiciona de forma clara sobre aquilo ali. Talvez um pouco mais... ter um momento de vulnerabilidade com o público, de, por exemplo, dizer, olha, a gente teve alguns problemas internamente, mas é isso, a gente vai seguir por aqui, é trabalho, a gente também, como todo mundo que trabalha, pode ter conflito com um colega de trabalho. Foi isso que aconteceu, a gente está resolvendo essa situação, bola pra frente. Se isso não é mais possível, se a relação dos dois está desgastada de uma forma que não tem mais o que fazer internamente, a Globo precisa tomar a decisão enquanto direção da casa, né? O que eu acho, de novo, eu acho uma pena, porque eu acho que os dois são dois excelentes apresentadores, têm condições de tocar o programa juntos, eles podem se complementar, mas a dupla não está dando certo no ar e está transparecendo muita coisa. Então, acho que está transparecendo muita coisa de um jeito muito... em código em muitos momentos, né? Eles não estão dizendo claramente, nenhum dos dois diz claramente o que está acontecendo e com isso o volume das fofocas externas, da especulação interna também cresce muito. Então eu acho que para ter chegado ao ar de fato essa contenda é porque já tinha crescido muito nos bastidores provavelmente e eu acho uma pena. Eu acho que a Globo tem que tomar uma decisão.
e principalmente, se for possível, e se não é isso que está sendo especulado principalmente, justamente para não dar força para esse tipo de especulação, seria importante os dois se posicionarem muito claramente com relação a isso. Minha percepção, né? Mas eu acho que é importante que seja feita alguma coisa aí para conseguir conter essa crise interna para o programa, né? De uma forma geral, e também para a carreira dos dois, né? Para que seja uma coisa que não deixe tantas marcas na vida do Manuel e da Patrícia, enfim, que se resolva da melhor forma possível essa situação. Você que tá chegando, deixa o like aqui na nossa resenha televisiva. Tá aqui conosco o pessoal que já tá chegando aqui, Guilherme Lima e Jefferson Barros, nossos queridos embaixadores da Rede Gesla de televisão. Deixa eu ler os comentários aqui. Guilherme Lima tá dizendo que começou a minha única alegria do fim de semana. Obrigado, Senhor, pela graça alcançada. Ô, Gui, obrigado pela companhia aí. O Jefferson dizendo também, boa noite, Gesla, finalmente mais uma resenha televisiva, obrigado pelo carinho, pela companhia. O Jefferson está dizendo o seguinte: infelizmente parece que esse suposto protagonismo subiu a cabeça da Patrícia Poeta, uma pena, pois acho ela muito competente, mas a postura dela com o Manuel tem sido nitidamente desrespeitosa, tá aí a visão do Jefferson, e eu vejo também isso em vários momentos ali também. Acho que principalmente, eu acho que a grande questão ali é que eles não estão falando o que tá acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa e nenhum dos dois tá conseguindo deixar de transparecer isso, provavelmente porque a direção também não permite, né? Enfim. Nessa situação toda, concordo com você que toda essa situação é um resultado de uma má gestão da Globo. Acho incrível que a emissora não protegeu a Patrícia Poeta dessa perseguição em momento nenhum. Isso se aplica também ao Manuel. Aí essa má gestão parece que acabou contaminando o clima deles no programa. Sem dúvida. Eles não podem falar abertamente sobre isso, provavelmente não podem falar abertamente sobre isso. E ao mesmo tempo, a situação toda foi gerenciada de uma maneira muito complicada ali. Então chegou num ponto de desgaste, me parece, que não sei se tem como voltar atrás, né? O que eu falo quando eu falo de um posicionamento claro de ambos, né? E provavelmente eles não estão podendo fazer isso por conta de uma orientação da própria direção para conter essa crise e tudo mais. Mas, por exemplo, sou eu, o Jefferson e o Guilherme Lima apresentando um programa na Rede Globo de televisão. Estamos nós três ali apresentando esse programa e a gente se desentende. Se a gente tem liberdade um com o outro e tem liberdade também com a direção da casa, a gente vai se organizar e dizer, a gente teve essa situação, transpareceu no ar, a gente consegue resolver? Consegue resolver. Então, vamos resolver entre nós e vamos dizer pro público, vamos nos mostrar vulneráveis pro público e dizer que a gente teve um desentendimento e que isso transpareceu no ar. A gente pede desculpa pra nossa audiência e a gente segue o baile. Claro que eu estou falando isso daqui da Rede Gesla de televisão, que é uma emissora que tem mais ou menos, deixa eu ver aqui, uns 4 metros quadrados, mais ou menos isso. Então, provavelmente eu estou tendo uma leitura que não tem o peso do canhão, que é a Globo, né? Que não tem o peso de uma situação que acontece de bastidores e não pode talvez ser levada integralmente ao ar. Então, tudo isso são questões importantes de se avaliar e da gente poder entender de que maneira vai repercutir.